que Nosso Senhor não vai olhar nossos pecados se nós nos arrependermos dele. E hoje também vimos no Evangelho que Nosso Senhor cura uma pessoa que tinha suas dificuldades, era aleijado, e não podia entrar na piscina probática em Jerusalém, e aquele primeiro que entrasse era curado, mas ele sempre precisava de alguém para levá-lo e não podia ser curado porque quando entrava já tinha outro que entrava primeiro. E depois Nosso Senhor vai falar para ele: cuidado para que não te aconteça outras coisas piores. Então, foi curado, não volte mais aos seus erros. E Nosso Senhor está falando isso para cada um de nós. Ou seja, não voltar ao pecado, porque para que não aconteça algo pior. Então, duas atitudes que devemos ter na Quaresma, que vai na mesma ideia do Evangelho e da Epístola, que é o espírito de compunção de coração que devemos ter e o espírito de oração. Essas duas coisas que vão curar a nossa alma das nossas enfermidades, nossas doenças. Qual é a doença da alma? É o pecado. Então, essas duas atitudes que devemos ter vão curar esses nossos pecados da alma. E todo católico que se preze deste nome deve possuir em sua alma essas duas atitudes fundamentais, a compunção de coração e a vida de oração. Não é rezar pontualmente, é ter a vida de oração, ou seja, rezar sem cessar, ter uma vida sobrenatural, ver que Nosso Senhor é que manda na nossa vida. Não somos nós, não é o mundo, mas é Nosso Senhor que vai mandar na nossa vida. E se nós não pedimos ajuda a Ele, nada adianta. E são duas características na alma as quais devemos começar a adquiri-las no santo tempo da Quaresma. É um tempo propício para adquirir essas duas virtudes. Primeiramente, a compunção. Então, o que é a compunção de coração? O que significa isso? Primeiramente, devemos saber que o homem caído, todos nós, todos que nasceram de Adão e Eva, somos caídos, ou seja, não nascemos com a graça de Deus. Nascemos na desgraça. Foi por isso que necessitamos que, assim que nascemos, ir ao Padre para que Ele nos batize, para que devolva a graça na nossa alma. Limpe nossa alma do pecado original. E pecador tem que passar pela via purgativa para chegar ao seu fim último, que é o céu. E a purificação da alma é a condição prévia para voltar ao estado de justiça. E se é verdade que essa purificação é, antes de tudo, um ato de bondade divina, que perdoa misericordiosamente os pecados da criatura, supõe, contudo, no homem certas disposições. Sim, nós fomos perdoados do pecado original, a culpa foi apagada da nossa alma, mas quando crescemos, geralmente quando chegamos ao uso da razão, começamos a pecar. Aí já não é o pecado original, é o pecado pessoal, pecado nosso, que cada um de nós comete, desde o uso da razão. Qualquer criança, adulto, todos nós cometemos pecados. Então, essa via purgativa que a igreja nos pede que passemos. Purgar nossos pecados, apagar os pecados, ou seja, não voltar mais a eles. E tudo começa com o homem conhecendo os seus pecados. Porque se nós não conhecemos nossos pecados, o que adianta? Nada. Temos que conhecer que somos pecadores e cada um dos nossos pecados, e que o leva ao temor de Deus. Isso vai levar a temer a Deus. Primeiramente, um temor servil, ou seja, temer a Deus por causa dos castigos que vai infligir-nos, os castigos do inferno ou do purgatório, mas nós tememos. E depois vai levar-nos ao temor filial, que o levará a amar a Deus. Já não vamos temer simplesmente porque tem os castigos, mas vamos temer porque não quero contristar
a este Deus tão bom e tão grande que é. Esse Deus que, de tanto amor, ele vai morrer numa cruz por causa dos meus pecados. Então, vai levar ao temor por causa do amor que eu tenho a Deus. E esta mescla de temor e de amor provoca na alma um sentimento complexo chamado compunção. Ou seja, nosso coração é como espetado, compungido. E, de fato, o que é a compunção de coração? Senão uma tristeza da alma, nascida da vista de suas misérias e da vaidade do mundo, e inspirada no pensamento das misericórdias e promessas divinas. Ou seja, é uma tristeza que vai nascer por causa dos nossos pecados. Não é uma tristeza melancólica, não é uma tristeza de sentimento, mas é algo sério, que nasce por causa do que eu pequei, eu ofendi a Deus. Uma tristeza que vemos de Santa Maria Madalena, ou os grandes santos penitentes, que eles eram tristes por causa do pecado, não queriam voltar a esta vida de pecado. E vai levar também ao desprezo das vaidades do mundo. Porque tudo que tem nesse mundo não é nada em comparação a Deus. Eu pequei porque eu me deixei levar pelas coisas deste mundo. Então eu devo afastar-me delas. Devo afastar-me desses pecados. Quantos santos que foram para o deserto por causa disso? E vamos ver também as misericórdias de Deus. Apesar de eu ter pecado tanto contra Deus, como Deus Nosso Senhor me perdoou, quanta misericórdia que Deus Nosso Senhor me dá, e eu não mereço isso. E se pode dizer dela que é como a atmosfera vital da alma. Ou seja, existem planetas que não têm atmosfera, e seria impossível o homem viver lá. A Terra é um planeta assim singular, que tem uma atmosfera, que tem oxigênio, e nós podemos viver aqui. Se o oxigênio, por um acaso, se acaba ou se tem uma bomba, nós não podemos respirar, nós morremos. Assim também a compunção de coração. Ela é de uma esfera vital da alma, ou seja, sem ela a alma não pode viver. E fora dela... E fora dela, que é como a atmosfera vital da alma, seria impossível a alma manter-se em graça e muito mais adiantar na virtude. É também pelo temor de Deus que vai levar-nos, primeiro pelo temor servil, depois pelo temor, pelo amor. Mas como vamos guardar essa compunção de coração? Pela vida de oração. Temos que rezar. Temos que colocar o joelho no chão e rezar. Ah, padre, mas custa muito rezar, é horrível. Sim, é um sacrifício. A oração é um sacrifício. A oração é como o grãozinho de incenso que nós colocamos na brasa. O que vai acontecer com aquele grãozinho de incenso? Ele vai se consumir. Assim também, na oração, nós devemos nos consumir diante de Deus. Mas não pode ser pelo fogo. Não pode ser pela paixão. Porque se colocamos o incenso no fogo direto, ele não arde. Ele se queima todo. Tem que ser na brasa, ou seja, na caridade. Ou seja, nós devemos ter caridade, amar a Deus. E a oração é outra característica da religião católica e sinal da santidade de uma alma. E ainda a mesma santidade. Ela faz os santos e o primeiro sinal da santidade. Uma alma que se converte a Deus começa a rezar. Começa a rezar, pegar o seu terço e rezar. É a característica. Não é que vamos dar um testemunho aí, eu era pecador, eu era traficante, agora me converti. Não. A primeira coisa é rezar. Assim foi com São Paulo. Ele caiu do cavalo e o que aconteceu? Ele foi 3 dias para Damasco e começou a rezar. Ficou cego. Então todas as almas que começam a se converter rezam. São Paulo, chamado por Deus, e ao mesmo tempo se coloca em oração. O que faz em Damasco durante 3 dias, reza. A oração é a luz e poder, é a ação mesma de Deus, cujo poder dispõe aquele que reza. Os senhores vão me perguntar, mas Deus não conhece tudo? Não conhece tudo que eu necessito? Tudo que eu... Claro que Ele conhece.
Ele conhece tudo, todas as graças que necessitamos, mas Ele quer este ato de humildade da sua criatura. Ele quer que sua criatura peça a Ele. Todos nós devemos pedir a Deus. Uma criança vai pedir ao seu pai: compra isso para mim, compra uma bala, compra isso. Assim também. Nós somos crianças diante de Deus, devemos pedir a Deus que me dê tal coisa. Dai-me tal virtude, não é uma bala, não é um refrigerante. É as virtudes. É que nos tire do pecado. E sim, somos como crianças diante de Deus. E só o conhecimento da verdade é ineficaz para santificar uma alma. É necessário que se junte o amor. E pela oração nós exercitamos as virtudes. A humildade, vemos que nós nada somos e nada podemos, que faz que confere diante de Deus que nos falta tudo, que não possuímos nada, faz confessar nossos pecados, levantar os olhos a Deus e proclamar que só Ele é santo e bom, com a humildade. Por isso que nós vemos as almas simples têm esse sentimento de humildade. Elas sabem que sem Deus nada podem. E muitas vezes conseguem de Deus não só as graças sobrenaturais, mas também graças naturais, como: Senhor, dai-me tal coisa, tal outra, um sapato. Nosso Senhor dá. Porque sabem que necessitam de Deus. Exercitamos também a fé, a esperança e a caridade. Exercitamos, quando rezamos, fazemos penitência. Nos mortificamos, mortificamos a imaginação, que fica subjugada, se prende à vontade, se coloca uma cadeia no coração, se pratica a humildade. Quantas virtudes nós praticamos só pelo mero ato de rezar? Rezar uma Ave Maria, rezar um terço, colocar-se de joelho, rezar um Pai Nosso. Quantas coisas. Ninguém rezaria se soubesse que não teria ninguém para escutar. Mas nós sabemos que tem. Pela fé nós conhecemos a Deus. Pela caridade nós amamos a Deus. E pela esperança nós esperamos um dia conseguir a Deus, ir até Deus, nosso Senhor. E todas as demais virtudes. Então, queridos fiéis, que esta quaresma nos aprendamos a praticar essas duas virtudes. A compunção de coração, saber que somos pecadores, e por isso que a penitência não é que somos masoquistas, queremos sofrer por sofrer. Não. Nós sofremos porque pecamos e devemos apagar estes pecados. E exercitar também a vida de oração. Por que a gente faz penitência de comida? A igreja sempre nos explica para que sobre mais tempo para rezar. Para que nós possamos rezar mais. Então, que possamos praticar essas duas coisas. Tanto os adultos como as crianças, todos podemos praticar essas duas virtudes. As crianças têm pecados? Tem. Grandes? Geralmente não. Mas devem pedir perdão por seus pecados. Devem saber que são pecadores. As crianças também devem rezar. Devem colocar seu joelhinho no chão lá e rezar. Não quero fazer manha na hora da oração. Não. Rezar. E oferecer ao menino Jesus essa vida de oração. Esse sacrifíciozinho. Custa. Mas o menino Jesus, ele vai saber colocar esses méritos na coroa de nossa glória. No dia do nosso juízo, nós vamos ver muitos diamantes na nossa coroa, que são esses pequenos méritos, essas pequenas cruzes que oferecemos a Deus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.